Graça e paz, África e o mundo. Aqui é Gildo Rafael e está a começar o seu programa de Verdades Bíblicas para a África e para o mundo. E só para começar, gostaria de pedir a cada um de vocês, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, que possam se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar, não é, os conteúdos, não é? E isso vai nos ajudar bastante a alcançar o maior número de pessoas possível. Porque a nossa vontade, o nosso objetivo é que as verdades bíblicas alcancem o mundo inteiro. Amém? Podemos começar. Hoje iremos dar continuidade da parte B do estudo que nós iniciamos no livro de Atos, capítulo número 20. O aconselhamento que o apóstolo Paulo deu aos presbíteros, aos líderes da igreja de Éfeso, a quando da sua despedida. Na primeira parte, o apóstolo Paulo ele chama eles e diz para eles que vocês sabem como que eu vivi diante de vocês. Ok? E ele começa a mostrar o exemplo que ele deu aos irmãos, aos líderes de Éfeso. Um dos exemplos que nós aprendemos do apóstolo Paulo é servir com humildade, mostra que ele serviu a Jesus Cristo com toda a humildade. Ele também diz que mostra que ele diz que não só, não é, ao público, mas também ele pregava e ensinava de casa em casa. E também ele pregava para os judeus e para os gentios sem discriminação, nesse caso. E aprendemos também que ele estava pronto para cumprir o seu chamado, mesmo em pleno sofrimento. Mesmo sabendo que onde o Espírito Santo dirigia ele, era um lugar que ele é esperado pelo sofrimento, pela tribulação e pela aflição. Ok? E a última verdade, o último conselho, ou o último exemplo do apóstolo Paulo é de que ele estava disposto a pregar, ou ele estava pregando todo o conselho de Deus. E nós aprendemos que nós, como líderes, devemos estar cientes, devemos estar preparados para pregar todo o conselho de Deus. Agora, para o dia de hoje, iremos na parte B deste texto, do Atos capítulo 20, 17 até 35, e a parte B começa no 27 até 28. Veja só, são 2 versículos hoje que nós iremos meditar, iremos trazer. Por isso que não perca mesmo e vá até o fim deste vídeo e vai ser útil para ti e para os conservos e para os outros irmãos. A parte A, o apóstolo Paulo mostrou o exemplo dele. E agora a parte B, ele já vai mostrar o que devemos fazer. O que os irmãos, depois de ele falar do seu exemplo, ele já dá um aconselhamento prático, direto para os líderes de Éfeso. O que eles deviam então fazer doravante. Qual é o conselho, qual é a recomendação, qual é a orientação que eles deviam fazer e que é a orientação que você e eu temos que fazer como líderes, como servos do Senhor acima de todas as coisas. Ok? Então vamos lá no versículo 27 até 28 para nós percebermos. Ok? Diz assim, a partir do versículo número 27, diz que porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Pronto, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu, bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Volto a repetir a leitura, exatamente no versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu, bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, esse é o conselho prático, o que deviam fazer, depois dele mostrar o exemplo claro dele, o que eles deviam fazer. Ele diz que, primeira parte, ok? Olhai, pois, por vós. Essa é a primeira parte, essa é a primeira recomendação direta, ok? Que o apóstolo Paulo dá para os presbíteros. Olhai por vós. Então, o que é isso? O apóstolo Paulo não começou em dizer olhai pelo rebanho. Não, ele diz olhai por vós. Essa é a primeira parte. Olhai por vós. O que é olhar por vocês? Outras palavras, em outras versões aparece atendei a vocês primeiro. Olhai por vocês. Pensem em vocês. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está a dizer que a primeira coisa, olha, presbíteros, olhem para a vossa vida espiritual primeiro.
A sua vida com Deus primeiro, antes de começar a pregar para os outros, antes de pensar em aconselhar os outros, antes de começar a orar, primeiro olhe por você, se você está, a sua vida está com Deus, a sua relação com Deus, como que está? Líder que me ouve agora, como que está a sua vida com Deus? Não basta você ganhar multidões, não basta que você ser reconhecido como grande pregador. Como que é a sua relação com Deus, irmão? O seu tempo sozinho com Deus? Será que tens tido tempo suficiente para ter uma relação com Deus? Será que tens se nutrido com a própria presença de Deus tu, antes de pensar nas outras pessoas? Quanto tempo você ora? Quanto tempo você lê as Escrituras? Ou há quanto tempo, ou com que frequência você tem tido contato com Deus? Olhai primeiro por vós, olhai por vocês. A sua vida com Deus. Olhai por vocês. A sua vida com sua família. Lembro que o apóstolo Paulo, escrevendo para o Timóteo e para Tito, diz que o líder tem que ser aquele que lidera bem primeiro a sua família, a sua casa. Como é que é a sua vida com a sua família? Como é que é a sua vida com Deus? Como é que é a sua vida no trabalho? Como é que é a sua vida na sociedade? Como é que é a sua vida na igreja? Como que você se comporta? Como que você... Será que você alimenta... O Richard Baxter, o puritano pregador, eu gosto muito dele, ele disse, falando desse tema, ele diz que o que adianta você querer alimentar os outros enquanto você está malnutrido? Você está morrendo de fome, você não tem tempo de alimentar a palavra de Deus. A palavra de Deus, antes de você pensar em alimentar os outros, primeiro alimente-se a ti mesmo, primeiro aconselhe-te a ti mesmo, primeiro concentre-se em ti mesmo. Olhai por vocês. Se você não está alimentado, você não tem força suficiente, como que você vai conseguir carregar ao outro, aconselhar ao outro? Como que você vai conseguir levantar o outro que está caindo? Líderes, nós estamos muito habituados muitas das vezes nós só lemos quando queremos pregar, como se nós não necessitássemos de palavra, como se nós não necessitássemos de aconselhamento, como nós não necessitamos de Deus. Nós só pensamos que só temos que preparar, tem que pregar para os outros. Não, prega para ti mesmo primeiro. Como tem sido a sua rotina, líder? Eu vejo Jesus como o maior líder que já passou nesta terra. Veja só, a Bíblia diz que ele, Jesus, tinha tempo, quando ele, mesmo em meio da multidão, ele sempre reservava um tempo para poder orar, para ter um tempo sozinho com Deus, um tempo para poder meditar. Leia a vida do apóstolo Paulo, leia a vida dos apóstolos, leia a vida dos heróis da fé. Dos homens de Deus que passaram, a maioria deles tinham muito mais tempo com Deus. Martinho Lutero disse uma vez que quanto mais ocupado estava, Martinho Lutero, quanto mais tempo estava ocupado, mais tempo tinha que orar. Ou seja, ele não podia desperdiçar o tempo de orar, desperdiçar o tempo de meditar. Olhai por vocês. Cuidado com nossos pecados, líderes. Será que você tem pensado em seus pecados secretos? Muitas vezes nós líderes, nós vivemos uma vida oculta. Sabe por que muitas vezes a nossa vida não é transparente, como o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo diz que, olha, tenho certeza que vocês conhecem a minha vida. Okay? Ele tinha certeza, porque não escondia nada. Muitos de nós, a nossa vida é oculta porque nós temos pecados secretos. Temos pecados que não queremos revelar a ninguém. Sofremos por dentro. A mesma palavra que nós queremos que cura os outros, não cura nós primeiro. A mesma oração que nós gostaríamos de dar para os outros, não damos a nós primeiro. Não nos preocupamos com a nossa própria vida. É a geração, é a geração de muitos pastores, líderes deprimidos, é a geração de muitos pastores, se calhar, suicidando, é a geração de muitos pastores caindo em pecados sexuais. Irmãos, se o próprio Jesus disse, vigiai e orai. Essa vigia e orar não é para os outros. Começa contigo como líder. Vigia e ora. Porque você também está suscetível a pecado. John Owen falou no seu livro A Mortificação e Tentação do Pecado, ele dizendo que não pode pensar o fato de você achar que você é forte, isso vai fazer você suportar o tempo da tentação.
Não pode pensar que o fato de você ter um bom nome, uma boa fama de pastor, de líder, qualquer nome que você é dado lá na sociedade, é uma boa reputação. A boa reputação que você tem, que as pessoas conhecem você, não será suficiente para fazer com que você mantenha-se firme na tentação. A única maneira de você manter-se firme na tentação é estar em contato contínuo com Deus, estar numa relação profunda com Deus. Olhai por vocês. Olhai por vocês, olhai por vocês. Olhai para o vosso jejum, olhai para as vossas orações, olhai para a vossa vida com a vossa família. Muitos irmãos, muitos líderes negligenciam a sua família, negligenciam a sua vida, a sua vida conjugal, a sua vida em relação com Deus, negligenciam. Olhai por vocês. Como que é a sua vida no trabalho, líder? Como é a sua vida dia a dia? Olhe por vocês, tenha tempo de orar, pastor. Ora, você precisa de alimentar-se do próprio Deus. Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Muitos de nós não queremos depender de Deus. É a razão que caímos de muitos pecados públicos e secretos. E fazemos de conta, se calhar, que ninguém sabe disso. Olhai por vocês. Esse é o primeiro aconselhamento do apóstolo Paulo. Olhem por vocês. Veja aí o segundo aconselhamento do apóstolo Paulo, direto. O que deviam fazer? Para além de olhar por vocês, diz também, por todo o rebanho sobre o Espírito Santo vos constitui bispo para apacentares a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Olha só, olhai agora pelo rebanho. Opa! Primeiro olha por ti e agora olhe para o rebanho. Olhe para a igreja local. Cuide dos irmãos. Visite os irmãos, aconselhe os irmãos, levante os irmãos, ora para os irmãos. Isso que nós temos que fazer. Olhe para o rebanho de Deus, olhe para a igreja local, olhe para a igreja universal. Você é líder, não é só líder na sua igreja local, você é líder da comunidade, você é líder da zona, você é líder, faz parte da liderança da igreja de Cristo, a igreja universal. Olhe para a igreja, por todo o rebanho, é todo o rebanho mesmo. Alimenta o rebanho, tenha tempo de alimentar o rebanho. O apóstolo Paulo diz o quê? Diz que eu não cessei de vos anunciar a palavra, não é? Publicamente, de casa em casa. Vos dando também, fiz o quê? Diz que ele anunciava todo o conselho de Deus. Então o apóstolo Paulo preocupava-se em alimentar a palavra. A pergunta é, o que você está alimentando, pastor, líder? O que você está alimentando aos irmãos lá? Muitos de nós estamos alimentando palha. Acabamos muito tempo só pregando coisas que alegram o coração. Nem é para pregar coisas que alegram o coração do homem, não. Não pregue coisas que faz o homem ficar mais orgulhoso, não. Pregue a verdade. Pregue o arrependimento. Pregue a ressurreição de Cristo. Pregue a vida de Cristo. Pregue a crucificação. Pregue todo o conselho de Deus. Pregue a palavra. Não esconda. Não esconda. Fala sobre o pecado. Há líderes que têm receio de falar de pecado. Há líderes que têm receio até de disciplinar as pessoas na igreja. Tem igreja que nunca fala de disciplina. Disciplina bíblica. Só porque não queremos pessoas saírem da igreja, ou porque somos muito apegados à numerocracia. O que é numerocracia? É a idolatria pelos números. Nós gostamos de muita gente na igreja. Já que nós gostamos de muita gente na igreja, pronto, não podemos fazer nada que machuque as pessoas vão ir embora. Não, prega a palavra. O apóstolo Paulo diz assim, que a palavra do Senhor, a verdade bíblica, ela é um cheiro, não é de morte para morte e de vida para vida. Morte para aqueles que se perdem. Quando você prega a verdade para afastar os lobos, afastar os ímpios, mas quando prega a verdade ao mesmo tempo para atrair os filhos de Deus. Prega a palavra, pregue Cristo. Para de brincar com o sal ungido, para de pregar prosperidade. Não. Quem disse que Deus prometeu prosperidade para todo mundo? Quem disse que Deus prometeu que tudo vai estar bem? Prega a verdade, irmãos. A verdade é suficiente. Nada de querer embelezar o que não. Nada. Isso chama-se mercantilismo. A Bíblia não pode ser transformada em mercantil. Ou por ser politizado. Não. Ser comercializado. Parem de fazer isso, irmãos. Olhai para o rebanho de Deus. Alimentem a palavra do Senhor. Alimentem eles com a palavra de verdade.
Alimente-se. Se possível, pregue capítulo por capítulo, versículo por versículo. Se possível, pregue livro por livro. Mas pregue a verdade que nós queremos. Não esconda nada desses irmãos. Olhai por todo o rebanho de Deus. A igreja local. Tenha afeto com os irmãos. Aqui o apóstolo Paulo mostra que ele tinha uma amizade. Quando ele diz que, olha, veja se alguma coisa, veja a minha vida. Como eu me portei diante de vocês. Mostra que ele tinha uma amizade. Tem muitos pastores que se consideram, ele parece até presidentes. Até presidentes, até tem amizade com alguns ministros. Ele não tem amizade com ninguém na igreja. Ele é o último a chegar. Primeiro a sair, e quando chega todo mundo levanta. Quem é você? Você sempre é um servo. Então, se você já se colocar no lugar de Cristo, já se colocar no lugar de comandante, você não é líder, está desqualificado. Vai fazer outra coisa, meu irmão. Menos ser líder, ser servo de Deus. Menos, porque você não está sendo... A Bíblia, o próprio Jesus disse que aquele que quer ser maior tem que ser menor. Servir aos outros. Cuide do rebanho. Um monte de nós estamos preocupados com o nosso próprio umbigo. Estamos preocupados com as pessoas. Aliás, veja só. Como que você se sente? Essa é uma pergunta de provocação. Como que você se sente quando você é chamado de irmã? Ou é chamado de irmão? Tem pastores, quando são chamados de irmãos, sente-se, esse irmão me desprezou, eu sou pai. Não, você é irmão. Você é irmão, simplesmente assim. Você é irmão. E veja lá na glorificação, essas todas as barreiras, não haverá, lá na glorificação, essas coisas esse é meu presbítero, nós temos um único pastor, Cristo. Somos irmãos, todos nós. Agora, o pastor é a responsabilidade que Deus te deu. E não significa que és maior do que o irmão, ninguém é maior. A liderança serva de Cristo é assim. Horizontal, não vertical. Não começa do topo e começa a descer. Começa do pastor, vem do presbítero, vem de... Não. É linear, é horizontal. Todos estamos na mesma linhagem, só que cada um tem a sua própria função. És irmão, aceita ser chamado de irmão. E são esses títulos, algumas vezes, que nos fazem... Algumas pessoas hoje nem querem ser chamados mais de pastor, querem ser chamados de apóstolos, de profetas. Que isso? Não se apegue a essas coisas. Seja humilde, cuide do rebanho. Mas importante, tenha afeto, uma amizade. É por isso que muitos de nós morremos com coisas que ninguém sabe. Se você não teve coragem de... Se você... Até alguns pastores, alguns líderes até acham que se você se abre com o irmão, estou sentindo isso, minha família está assim, estou sentindo coisa X, orem por mim. Pensa que isso é fraqueza. Não. A Bíblia diz que orai um pelos outros. Confessai vocês podem um dos outros. Façam isso. Isso não é fraqueza, isso é ser forte. Mostrar que você depende de Deus e depende das outras pessoas também. Tenha afeto com o rebanho, tenha amizade com o rebanho. Não apenas se encontra apenas no domingo. Não, tenha o tempo de conversar com eles, bate papo com eles. E ajude o rebanho a crescer. Todo o rebanho que Deus te deu. Vos constitui bispo para apresentar a igreja de Deus. Olhai por todo o rebanho. Então essa é a segunda... Por que então temos que olhar por todo o rebanho? Ok? E o apóstolo Paulo ainda continua. Por todo o rebanho, ok? Que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Olha só, você não se colocou aí sozinho como líder. Você não se constituiu, não se autocolocou. É Deus, o Espírito Santo que te colocou aí. E você não é dono da igreja. Não. Isso, o apóstolo Pedro vai lá, em 1 Pedro, ele aconselha os irmãos a servir a igreja, não é? Voluntariamente. Não como se tivesse autonomia, ou poder, ou domínio sobre as ovelhas, mas servir de exemplo para com as ovelhas. Muito não é isso que nós fazemos hoje. Nós servimos como comandantes de chefe. Ok? E esquecemos que foi o Espírito Santo que nos colocou aí. Nos colocou aí, não foi você, não é só poder, não é só força. Então, essa igreja tem dono, o dono é Deus. Quem colocou foi o Espírito Santo. Quem morreu pela igreja foi o próprio Cristo, o supremo pastor da igreja. Sobre o que o Espírito Santo vos constitui bispos para apacentar as suas ovelhas. Nesse mesmo versículo 28, diz para apacentar a igreja de Deus, a igreja de Deus. E na última parte diz que ele resgatou com o seu próprio sangue. Olha só, o resgate, ele nos remete a uma força. Quando as pessoas, no tempo de guerra,
depois quando as pessoas, vamos dar um exemplo, se calhar, da guerra que está acontecendo agora, não é? Entre Palestina e Israel, ok? Ou Hamas e Israel, em que o Hamas vem e ataca Israel e leva alguns reféns. Então agora Israel deve lutar para poder resgatar os reféns. Ok? Então, quando se resgata... Agora, no resgate naquele tempo, ou tinha que resgatar mediante um pagamento, ok? Assim como, por exemplo, os sequestradores fazem, né? Quando eles sequestram alguém, quando você quiser recuperar a sua pessoa, o seu pai, a sua mãe que foi sequestrado, você tem que pagar, ok? Esse nome parece uma calção, mas nós chamamos de preço de resgate. Então, nós havíamos sido sequestrados por Satanás. Estávamos na mão de Satanás. Mas Jesus, através do seu próprio sangue, nos resgatou. Não foi uma coisa fácil. Foi uma batalha tão grande na cruz de Calvário, em que Jesus lá estava nos resgatou a sua igreja, lá na cruz. E você vai dizer, essa igreja é sua. Não é sua igreja, é a igreja de Cristo. Então é uma grande responsabilidade, porque você vai prestar contas diante de Deus. Então saiba como você tem cuidado da igreja. Você é um mordomo simplesmente. Você é apenas alguém que foi colocado no cuidado da igreja e que o próprio dono, quando voltar, vai prestar contas. Lembra lá no livro de Hebreus que diz que nós temos que respeitar os nossos pastores porque prestarão conta das nossas almas. Então, pastor, líder, vai prestar conta, vai prestar declarações diante de como você cuidou, o que você ensinou, Muitos de nós estamos alimentando com palha. E por isso muitos irmãos acabam caindo na mão dos falsos profetas. Por quê? Porque os falsos profetas trazem coisas atrativos que não tem vitamina. As pessoas vão correr para isso, sabe por quê? Porque lá na igreja local não alimentam-se com palavra saudável. Não demos uma dieta equilibrada para eles. Não demos a palavra toda. Não, demos poucos. E quando você não alimenta pessoas, o que vai acontecer? Vão comer todo o lixo do mundo. Mas quando as pessoas são bem alimentadas, elas estão dispostos a desafiar os falsos profetas. Então, líderes, essa que era a mensagem. São esses dois grandes conselhos que o apóstolo Paulo dá. Olhai por vocês, mas olhai por todo o rebanho. Nossa, por que olhar por todo o rebanho? Porque é um rebanho que Deus, o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então vamos prestar conta sobre isso. Então essa é a palavra de hoje. Se Deus permitir, no próximo estudo iremos falar da parte C. Por que então temos que cuidar de nós e cuidarmos do rebanho? Por quê? Por quê? Não perca esse próximo vídeo. E muito obrigado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.